Então agora a gente vai para Brasília falar com o Rodrigo Orengo, que está ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Rodrigo. Muito boa tarde, Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Está chegando a hora e aqui em Brasília, Adriana, o clima é de preparação aí para o momento da apuração, né? E claro que com segurança reforçada, tudo preparado aqui em Brasília. Aliás, Adriana, tivemos um reforço de policiamento, um reforço nas áreas importantes aqui, como o Tribunal Superior Eleitoral, também Supremo Tribunal Federal, porque aqui em Brasília já se pensa no depois da apuração. Já há solicitações de manifestantes de um lado e de outros, tanto aqui na esplanada dos ministérios, como também na torre de TV, com o Partido dos Trabalhadores, na esplanada com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A informação que a gente recebe do Palácio da Alvorada, Adriana, é que se o presidente vencer a eleição, estará na esplanada. Se não, vai se manifestar no Palácio da Alvorada se sair derrotado. Então já há inclusive uma logística aqui na capital para os dois cenários. E a gente sabe que apesar de todo esse questionamento, e do assunto do dia em torno da Polícia Rodoviária Federal, há um trabalho aqui dos representantes de instituições para garantir um clima de tranquilidade, para que se tenha apuração, se dê o resultado e o mais fundamental, que todos respeitem o resultado das urnas. E até para isso, teremos manifestação, inclusive, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ao término das apurações, do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e aquela expectativa, Adriana, que assim que tivermos o resultado, logo em seguida, e essa é uma tradição, as grandes nações já reconheçam o resultado das urnas. Então falta pouco tempo para começar essa apuração. Sempre foi assim, não tem por que ser diferente, né? Assim que oficialmente um resultado é confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o derrotado reconhece a derrota, o vencedor também fala com a população brasileira. Sempre foi assim, não tem por que ser diferente. Orengo, eu te chamei de Rodrigo, até eu achei estranho. Eu, Rodrigo? Não. Orengo, deixa eu te perguntar uma coisa. Nas últimas 2 horas, 1h30, a tensão maior em relação a Brasília e ao TSE foi sobre a questão das operações da Polícia Rodoviária Federal, mas na entrevista coletiva há pouco, o ministro Alexandre de Moraes deu muitas informações sobre isso, me pareceu tranquilo em relação ao suposto impacto que isso poderia ter. Obviamente que a gente só vai saber exatamente o que aconteceu no Nordeste do país, como no país como um todo, depois que a gente tiver o resultado, porque a gente vai ter também acesso ao dado da abstenção. Vou trazer rapidamente aqui para o nosso ouvinte. Olha, no primeiro turno, Piauí, Ceará, em torno de 17%, Sergipe, 18%, Bahia, abstenção de 21%, Alagoas, 22%, Maranhão, 22%. Então, assim, a gente tem como saber, quando o resultado sair, se houve um impacto ou não. Mas me pareceu, Orengo, e eu quero te ouvir sobre isso, que o ministro considerou a situação sob controle, até porque em nenhum momento levantou a possibilidade de adiar, de estender o prazo de votação. O que te pareceu em relação a essa questão mais polêmica aí das operações da Polícia Rodoviária Federal? Esse é um ponto importante, viu, Adriana? Até a gente vê na manifestação do ministro, ele deixa, na hora de fazer o resumo, para tocar nesse assunto espinhoso que está dividindo aí as redes, muitas reclamações, mas ele deixa para o fim da manifestação. Então ele faz lá o balanço, diz que está tudo ok, que poucas filas, com poucas incidências e deixa esse assunto para o final. O que está muito claro, Adriana, aqui em Brasília, é um esforço muito grande das autoridades de manter o clima de estabilidade institucional, para que o regramento ele seja todo cumprido e todos já pensando, inclusive, nesse período pós-apuração, para que o resultado seja respeitado e reconhecido por todos. Então, há um esforço muito grande. A manifestação do ministro vai justamente nessa linha, deixando muito claro que não há possibilidade de qualquer adiamento de resultado, apesar de pedidos, ou adiamento da votação. Então, 5 horas da tarde se encerra, aí começa a apuração. E aí é preciso aguardar, aí, pelo menos matematicamente, o processo para saber quem sairá vitorioso das urnas para a presidência e ainda para os governos do estado, que ainda tem disputa. E é bom lembrar, Adriana, o TSE ele já se manifestou no seguinte sentido: é natural que os primeiros votos sejam contabilizados, a apuração comece por Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a gente viu isso no primeiro turno, e Norte e Nordeste no fim. Essa é uma questão logística, o TSE já se manifestou, então é natural, ao longo da apuração, até eventuais desequilíbrios de lado a lado, Então tudo isso tem que ser visto com naturalidade. É um esforço muito grande aqui das instituições em Brasília para dar esse clima de tranquilidade, apesar de questionamentos, críticas, para que tudo funcione
como deve funcionar seguindo todo o regramento. É isso, Orengo. Importante você fazer essa observação do ritmo de apuração, da logística de apuração em cada região do país, exatamente porque muitas vezes o eleitor, até estimulado, às vezes por um lado ou outro da disputa, mas enfim, fica com a dúvida, mas o candidato ficou tanto tempo na frente, depois teve uma virada. A gente não sabe se vai se repetir o que houve, por exemplo, no primeiro turno. No primeiro turno, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro saiu na frente na apuração, exatamente pelo que o Orengo acabou de explicar, porque as regiões em que ele tem a maioria dos votos, ou teve vantagem na totalização dos votos, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, elas avançaram mais rapidamente na apuração, inclusive por uma questão de logística, de transporte de urna, de distâncias e tudo mais. Depois, por volta dos 70%, quando a apuração chegou a cerca de 70% dos votos, então teve uma virada do candidato, o ex-presidente Lula, que aí ficou à frente e terminou o primeiro turno à frente a 1,5 ponto de levar a vitória no primeiro turno. Então, a gente viu isso no primeiro turno, obviamente não sabemos se vai se repetir agora no segundo turno ou não, mas de qualquer forma, como o Orengo explicou, é algo absolutamente natural se um candidato sai na frente e depois essa virada, caso venha a ocorrer, ocorra mais para frente na apuração dos votos, com o avanço da apuração. Agora, Orengo, o que a gente tem certeza absoluta é que é voto a voto, é que é adrenalina a mil, porque, de fato, é uma eleição inédita para o Brasil. Pela primeira vez, um presidente concorrendo com um ex-presidente, com uma polarização muito intensa, com pesquisas mostrando empate técnico, enfim. E outros dois detalhes. Qualquer que seja o resultado, ele é histórico. Por tudo isso que eu disse, Orengo, e também, se o presidente Jair Bolsonaro perde as eleições, será a primeira vez que um presidente, no exercício do cargo, tentando a reeleição, será derrotado desde a redemocratização. Mas se, porventura, o presidente Bolsonaro vence as eleições, também será a primeira vez que, saindo em segundo lugar no primeiro turno, pela primeira vez um candidato em segundo lugar no primeiro turno teria conquistado a virada. Então, ou seja, o que vier é histórico, Orengo. Isso a gente pode garantir. E por isso é uma eleição toda especial, né, Adriana? Agora tem um ponto aí que está todo mundo de olho, né? Se teremos ou não a famosa ligação, que é uma tradição da democracia brasileira, né? O derrotado reconhece a derrota e liga para o vencedor. É um gesto, né? Aqui muitos acreditam que isso não deve acontecer, mas seria oportuno, seria democrático que isso acontecesse, até pensando na estabilidade do país. E seja quem for o vencedor, vai ter um desafio enorme pela frente, que vai ser de unificar, pacificar, mesmo com uma divisão tremenda, mas vai ter que fazer esse esforço de tentar unificar o país. Então falta pouco tempo aí para começar essa apuração.